Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Conta Brent Petre, na introdução do seu livro Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist, Jesus e as raízes judaicas da Eucaristia. Conta um episódio que o marcou para sempre, para toda a sua vida. Foi uma conversa com um pastor protestante. Brent conta que era católico de gema e estava noivo de Elizabeth, que era protestante batista. Abreviando a história, no fundo, aquela conversa era para ser o último passo para um casamento misto, um casamento ecuménico. Esperavam que fosse uma visita de cortesia, de uns 15 minutos, mas afinal não. Acabou por ser uma autêntica luta de 3 horas entre o jovem Brent e o pastor. Tocaram todos os pontos de conflito entre católicos e protestantes. E Brent foi-se defendendo a fé o melhor que podia. De facto, ele tinha lido a Bíblia de fio a pavio, era conhecedor da doutrina católica e por isso soube argumentar, mas dizia que foi perdendo em todos os pontos. Não tinha bagagem para lutar contra um doutor em teologia aguerrido, recém-saído do seminário. Mas aquilo que mais o deixou de rastos foi quando falaram da Eucaristia. Como é que vocês, católicos, ensinam que o pão e o vinho se tornam realmente no corpo e sangue de Jesus? Acreditas realmente nisso? Isso é ridículo. Ao que o jovem Brent disse, claro que acredito. A Eucaristia é a coisa mais importante na minha vida. E então o pastor respondeu, não compreendem que se a ceia do Senhor fosse realmente o corpo e o sangue de Jesus, então vocês estariam a comer Jesus. Isso é canibalismo. Depois, fazendo uma pausa para um efeito mais dramático, disse, não compreendem que se vocês estivessem aptos a comer Jesus, vocês tornar-se-iam Jesus. Brent ficou sem palavras e não conseguiu responder nada. A este e mais argumentos, sobretudo que a Eucaristia não estava na Bíblia, aquilo que os católicos diziam. Enfim, voltaram para casa e estava de rastos. Segundo conta, a noite foi horrível. Não conseguia dormir, dava voltas e voltas, estava mesmo incomodado com tudo aquilo. Durante a vida toda, a Eucaristia tinha sido o centro da sua fé. Não se lembrava, desde criança, de faltar um domingo sequer à missa. Mais ainda, não se lembrava de alguma vez ter duvidado da presença real de Jesus na Eucaristia. Isso pode ser difícil de acreditar, insistia, mas é verdade. Será possível que a presença real de Jesus na Eucaristia não seja bíblica? Perguntava-se naquela noite, às voltas. Enfim, dá para imaginar o drama que se passava naquela alma. E que faz Brent? Pois levanta-se, acende a luz, dirige-se para a estante de livros e pega na Bíblia. E aqui é claro que abre a Bíblia ao calhas. E para sua enorme surpresa, lê as palavras que hoje lemos no Evangelho da Missa. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Pela segunda vez, naquele dia, os meus olhos inundaram-se de lágrimas, escrevia, de tal forma que eu quase nem conseguia ver as páginas.
Desta vez, pelo contrário, eram lágrimas de alegria. A alegria de descobrir que a minha crença desde pequeno na Eucaristia, afinal, não estava fora da Bíblia, como o pastor dizia. Este episódio veio à minha mente mal li o Evangelho e o liguei com a semana que estamos a viver, a semana de oração pelas vocações. Curiosamente, quando estava prestes a alinhavar as ideias para esta meditação, para esta conversa contigo, Senhor, trocámos umas mensagens entre os padres sobre as meditações desta semana, para não nos pisarmos uns aos outros, para ver se havia um pouco de ordem. E soube que a meditação de ontem seria sobre a vocação para a vida religiosa, que no domingo se falará de vocação ao sacerdócio, e alguém pediu, era bom que se falasse de vocação no meio do mundo, de pais de família, de namoro, de matrimónio. Sorri e respondi logo que já estava assegurada. E se calhar perguntas-te, mas porquê? O Evangelho fala de Eucaristia. É que pensei na vida em vós, de que fala Jesus. Não tereis a vida em vós. Mas não pensei, francamente, não pensei pessoalmente na tua vida, mas a vida em vós na família, no casal, na vocação ao matrimónio, a constituir uma família. Qual é a condição para ter essa vida? Se não comerdes, se não beberdes, não tereis a vida em vós. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis. É uma necessidade. Creio que só compreendi esta passagem do Evangelho, que sempre me pareceu um bocadinho obscura, quando comecei a confessar e a atender em direção espiritual pessoas casadas. E porquê? Porque via, por um lado, a beleza da sua vocação e imensas coisas boas que tornam o matrimónio um caminho de felicidade. Mas, por outro, também a exigência, as contínuas solicitações, a responsabilidade de tudo, a entrega que significa, o grande mistério que isto é. Sim, se por um lado admirava, por outro, acho que te percebi, Senhor. Acho que percebi essa necessidade de que tu falas. Se não comerdes a minha carne, não tereis a vida em vós. Desde há uns anos que a Igreja vê a vocação matrimonial como algo que está a ser ameaçado. Efetivamente, são muitos os que têm medo de dar o passo. Querem certezas, certeza de que tudo vai correr bem, certeza de que não se enganaram, certeza de que... E às vezes querem experimentar antes, para ter a certeza de... Coisa que é impossível e caem no erro. Exige, de facto, coragem, dar o passo. É verdade. Mas hoje olhava para este Evangelho e via que Nosso Senhor não quer que estejam sozinhos. Esses que veem que Nosso Senhor os chama para uma vocação matrimonial, pois podem procurar a Eucaristia e ter vida já, antecipar essa vida. Uma das coisas que me contou a minha mãe pouco antes de falecer, passámos assim um tempo em que estive, uma semana em que estivemos assim mais juntos e uma das coisas que me contava foi um dia em que tinham estado a celebrar um aniversário de matrimónio com o meu pai e uma das coisas que a alegrou muito foi que nesse dia senti uma vontade enorme de ir à missa. E foi à Eucaristia, final do dia, a uma determinada igreja, muito concreta. E o que aconteceu? Nessa mesma missa, encontra o meu pai. E ficaram muito contentes. Depois explicou-me, essa era a igreja e era a essa hora em que costumavam ir quando eram namorados, àquele lugar. E os dois naturalmente tinham sentido essa vontade de ir à missa, de celebrar daquela maneira, sem terem combinado um com o outro. E ali se encontram. A Eucaristia sela, une, dá vida. Tomai todos e comai. Fazei isto em memória de mim. Nosso Senhor diz-nos, precisas de coragem para dar o passo, pois toma, come, faz isto em memória de mim. E vais ver, eu vou estar contigo, vais ter vida. Ele quer estar convosco, dar-vos força, dar-vos vida. É isto que se vê em tantas famílias cristãs. De onde nascem as vocações pelas quais estamos a rezar nesta semana?
das famílias cristãs. Se no seu seio existir essa vida, onde vão aprender eles a amar como Jesus? Onde vão conhecer a Deus que é amor, ao Deus trino que é comunhão de amor? Pois na família que se alimenta da Eucaristia e que assim espalha a Santíssima Trindade. São dois, mais o amor que os une, três, e são um só, uma só família. E ali aprendem a amar Deus, a encontrar Deus e a desejar entregar-se a esse Deus, da maneira que Deus, à qual Deus os chamar. Faltou tempo para falar da mensagem do Papa para esta semana de oração pelas vocações. Como ajuda a olhar para José? Gosto de pensar em José, guardião de Jesus e da Igreja, como guardião das vocações, diz-nos o Papa nesta mensagem. Levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe, refere o Evangelho, indicando a sua disponibilidade e dedicação à família. Este cuidado atento e solícito é o sinal de uma vocação realizada. É o testemunho de uma vida tocada pelo amor de Deus. Ao receber Maria, José recebeu Jesus. E tendo Jesus no seio da sua família, teve vida, a vida. Pedimos a Maria e a José, por todos os que recebem esta vocação matrimonial, para que, alimentados pela Eucaristia, tenham vida, felicidade, beleza, alegria, nessas famílias que estão chamados a constituir. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.